Imagina você instalando uma câmera escondida no quarto da sua filha de 17 anos, porque você começou a desconfiar que algo muito errado estava acontecendo com ela. E quando você finalmente senta para assistir às gravações numa madrugada sozinho na sala, o que você vê na tela te faz ligar imediatamente para a polícia com as mãos tremendo. Mas não pelo motivo que você está pensando agora, porque a verdade por trás daquelas imagens vai te deixar sem chão de um jeito que você jamais vai esquecer. Roberto Silva tinha 45 anos e trabalhava como gerente de uma rede de supermercados em São Paulo. Ele era viúvo há 3 anos desde que a esposa dele morreu num acidente de carro terrível na Marginal Tietê. E desde então, ele criava a filha única dele sozinho, a Júlia, que tinha acabado de fazer 17 anos. E era a coisa mais preciosa que ele tinha nesse mundo. Era por ela que ele acordava todo dia. Era por ela que ele trabalhava 12 horas por dia. Era para dar uma vida boa para ela, que ele sacrificava tudo. Mas nos últimos 4 meses, Roberto tinha percebido mudanças muito estranhas no comportamento da filha dele que estavam deixando ele desesperado. Júlia sempre foi uma menina comunicativa e animada desde pequena. Ela tirava notas excelentes na escola. Tinha um grupo grande de amigas que Roberto conhecia desde que elas eram crianças. Sempre tinha história engraçada para contar no jantar. Mas de uns 4 meses para cá, ela tinha mudado completamente e virado uma pessoa irreconhecível. Ela ficava trancada no quarto o dia inteiro em silêncio absoluto. Mal olhava na cara do pai durante as refeições. Os olhos dela estavam sempre vermelhos e inchados, como se ela tivesse passado horas chorando escondida. Ela tinha perdido muito peso de forma visível e preocupante. As roupas ficavam largas e caindo do corpo magro dela. E toda vez que Roberto tentava perguntar com voz preocupada se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa na escola ou com as amigas, ela só respondia com "Tá tudo normal, pai. Para de me encher", e batia a porta do quarto na cara dele com força, deixando ele sozinho no corredor, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo com a filha que ele tanto amava. Roberto tentou de tudo que estava ao alcance dele para descobrir o que estava errado. Ele ofereceu para pagar os melhores psicólogos particulares de São Paulo, mas ela recusou com raiva, dizendo que não era louca. Ele tentou marcar reunião com a diretora da escola, mas ela disse que Júlia estava frequentando as aulas normalmente, embora as notas tivessem despencado bastante nos últimos meses. Ele ligou para as mães de todas as amigas dela, mas todas disseram preocupadas que as meninas também estavam estranhando, porque Júlia tinha se afastado completamente do grupo e não respondia mais às mensagens no WhatsApp do grupinho delas. Roberto ficava acordado de madrugada olhando para o teto do quarto, pensando em todas as possibilidades terríveis. Será que ela estava usando drogas? Será que tinha algum namorado abusivo escondido? Será que ela estava sofrendo bullying pesado na escola e não queria contar? E quanto mais ele pensava, mais desesperado ficava, porque ele não conseguia proteger a filha de um inimigo que ele não conseguia nem identificar. Foi quando Roberto começou a ouvir barulhos muito estranhos vindos do quarto de Júlia durante a madrugada, que a preocupação dele virou pânico de verdade. Eram sons abafados e confusos. Às vezes parecia que alguém estava se movimentando pela janela. Outras vezes parecia conversa baixa entre 2 pessoas. E tinha noites que ele ouvia o que parecia ser choro contido vindo de lá. Numa terça-feira de madrugada, Roberto acordou assustado às 3 horas com um barulho mais alto e claro, como se algo pesado tivesse caído no chão do quarto da filha dele. Ele levantou da cama num pulo, saiu correndo descalço pelo corredor gelado e foi até a porta do quarto dela batendo com força e perguntando com voz alterada se estava tudo bem. E do outro lado, Júlia gritou de volta com uma voz desesperada e estranha que sim, que tinha só derrubado uma pilha de livros da mesa, que ele podia voltar a dormir porque estava tudo sob controle. Mas alguma coisa naquela voz dela, naquele tom desesperado demais, fez o coração de Roberto apertar de um jeito diferente e muito mais assustador. No dia seguinte de manhã, Roberto tomou uma decisão que ele nunca imaginou que tomaria na vida inteira. Ele ligou para o trabalho, dizendo que estava doente e não ia conseguir ir. Esperou Júlia sair para a escola carregando a mochila pesada, e assim que ela virou a esquina, ele pegou as chaves do carro e dirigiu até uma loja especializada em equipamentos de segurança no centro de São Paulo. Lá dentro, ele conversou com o vendedor,
Um senhor de uns 60 anos com cara cansada de quem já viu muita coisa ruim na vida, e explicou com voz baixa e envergonhada que precisava de uma câmera pequena e super discreta para monitorar o quarto da filha, adolescente, porque estava muito preocupado com mudanças no comportamento dela, e o vendedor olhou bem fundo nos olhos dele com uma expressão séria e disse devagar: "Só instala isso se você tiver absoluta certeza que quer saber a verdade, porque às vezes a verdade dói muito mais do que continuar na ignorância." E Roberto respirou fundo e respondeu que precisava saber, que não aguentava mais aquela angústia terrível comendo ele por dentro todo dia. Roberto comprou a câmera mais moderna que tinha na loja, uma minúscula com sensor de movimento e infravermelho para gravar mesmo no escuro completo, daquelas que tem formato de detector de fumaça comum e que ninguém percebe que é uma câmera de vigilância. E quando chegou em casa com a caixinha escondida dentro da jaqueta, o coração dele batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele esperou nervoso até Júlia sair de novo pro curso de inglês dela à tarde, trancou a porta da frente com a chave, subiu as escadas com as pernas bambas, entrou no quarto dela que cheirava a perfume doce de adolescente, pegou uma cadeira da escrivaninha, subiu nela tremendo e instalou a câmera no cantinho mais escuro do teto, apontando diretamente para a cama dela. Configurou tudo certinho no aplicativo especial do celular dele seguindo o manual, testou várias vezes para ter certeza que estava gravando tudo com qualidade boa, e quando ele finalmente viu a imagem clara do quarto inteiro da filha dele aparecendo na telinha do celular, sentiu uma mistura muito estranha de alívio e culpa profunda. Durante os primeiros 3 dias, as gravações automáticas não mostraram absolutamente nada que explicasse o comportamento estranho de Júlia. Ela chegava da escola cansada, jogava a mochila pesada no chão de qualquer jeito, tirava o uniforme e colocava um pijama velho, deitava na cama mexendo no celular por horas sem parar, e às vezes Roberto via ela chorar baixinho sozinha, abraçada forte com o travesseiro favorito dela, aquele com estampa de ursinhos que ela tinha desde criança, e aquilo partia o coração dele em 1000 pedaços porque ele não conseguia entender por que a filha dele estava tão triste assim. Roberto assistia cada segundo das gravações com atenção total, procurando qualquer pista, qualquer detalhe que explicasse alguma coisa, mas continuava sem entender nada, até que na 4ª noite de gravação tudo mudou de uma forma tão absurda que ele jamais poderia ter imaginado, nem no cenário mais maluco. Era exatamente 00:15 de uma quinta-feira, quando Roberto estava na sala escura assistindo às gravações do dia no tablet grande, e de repente ele viu algo na tela que fez o sangue gelar completamente nas veias dele. Júlia, que deveria estar dormindo profundamente naquele horário, levantou da cama de um pulo, foi até a janela do quarto que dava direto para o quintal dos fundos, abriu ela bem devagar sem fazer nenhum barulho, e uma pessoa começou a subir pela grade de proteção, entrando no quarto dela pela janela. Roberto imediatamente pensou o pior cenário possível. Achou que era algum namorado muito mais velho entrando escondido, algum cara perigoso se aproveitando da vulnerabilidade da filha adolescente dele. A cabeça dele já estava formulando como ele ia matar aquele desgraçado com as próprias mãos, mas quando a pessoa terminou de subir completamente e ficou de pé dentro do quarto iluminado só pela luz fraca do abajur, Roberto percebeu chocado que não era um homem adulto, era uma menina da mesma idade de Júlia. A menina desconhecida que tinha acabado de entrar pela janela no meio da madrugada era muito magra demais de uma forma preocupante, quase doentia. Ela usava roupas velhas todas sujas de terra e rasgadas em vários lugares. O cabelo comprido dela estava completamente embaraçado e sujo como se não fosse lavado há semanas, e quando ela virou o rosto diretamente para a direção da câmera escondida, Roberto conseguiu ver com clareza absoluta que ela tinha um hematoma roxo enorme e feio cobrindo quase todo o olho esquerdo. O lábio inferior dela estava inchado e rachado, sangrando um pouco, como se alguém tivesse batido nela com muita força, e tinha arranhões profundos nos braços magros dela. Foi nesse momento que Roberto viu a filha dele fazer algo completamente inesperado. Júlia correu na direção daquela menina destruída e abraçou ela com tanta força e desespero que as duas quase caíram no chão juntas, e ela começou a chorar alto no ombro da outra, falando com voz embargada. Eu pensei que
Você não ia conseguir vir hoje, Bianca. Eu tava com tanto medo que ele tivesse te machucado ainda mais. Roberto aumentou o volume do tablet no máximo absoluto, tentando desesperadamente ouvir cada palavra que elas estavam falando baixinho ali. E a menina desconhecida que Júlia tinha chamado de Bianca respondeu com uma voz rouca e cansada, que parecia de alguém muito mais velho. Ele me bateu de novo hoje. Ju, dessa vez foi muito pior que todas as outras. Ele me trancou no porão escuro da casa por 2 dias inteiros sem comida nenhuma e quase sem água. Eu só consegui fugir essa noite porque ele saiu bêbado como sempre e esqueceu a chave pendurada na porta do porão. Júlia segurou o rosto todo machucado de Bianca com as 2 mãos trêmulas e disse com voz firme, mas chorando: "Você não pode voltar para aquela casa nunca mais. Bi, ele vai te matar uma hora dessas. A gente precisa denunciar ele agora. Precisa chamar a polícia hoje mesmo." Mas Bianca balançou a cabeça desesperada de um lado para o outro e falou chorando: "Você não entende a situação, Ju. Ele é meu padrasto. Minha mãe não acredita em nada que eu falo. Ela disse que eu tô inventando mentira só para chamar atenção e acabar com o casamento dela. Se eu denunciar, não vai dar em absolutamente nada e ele vai me matar de verdade quando eu voltar." Roberto sentiu as pernas fraquejarem embaixo dele de uma forma tão intensa que ele teve que se sentar rapidamente no sofá da sala, porque estava completamente tonto tentando processar tudo aquilo que acabava de descobrir. A filha dele não estava em apuros. Ela estava salvando alguém. Ela estava escondendo dentro do quarto uma menina que sofria abuso terrível e que não tinha mais ninguém no mundo inteiro para ajudar ela. Era por isso os barulhos estranhos de madrugada. Era por isso que Júlia estava diferente, distante, perdendo peso de forma assustadora, porque ela estava dividindo toda a comida dela com aquela menina. Estava carregando sozinha um segredo pesado demais para os ombros frágeis de uma adolescente de apenas 17 anos. E Roberto continuou assistindo a gravação inteira com lágrimas quentes, escorrendo sem parar pelo rosto dele, enquanto descobria a verdade toda. Júlia pegou uma sacola de pano que estava escondida embaixo da cama dela atrás de umas caixas, abriu e tirou de dentro vários pães que ela devia ter guardado do café da manhã e do jantar, frutas que ela não tinha comido, uma garrafinha de suco de laranja, barras de cereal, e entregou tudo isso para Bianca, que pegou a comida e começou a comer tão desesperadamente que parecia um animal faminto. Ela engolia sem nem masticar direito, e enquanto Bianca comia com desespero visível, Júlia foi até o armário dela, pegou roupas limpas e bem cuidadas, uma toalha fofinha, e disse com voz baixa, mas firme: "Vem, Bi. Vou te levar no banheiro agora para você tomar um banho quente e trocar essa roupa suja. Mas você precisa tomar muito cuidado para não fazer barulho nenhum, porque meu pai dorme no quarto bem do outro lado do corredor. E se ele acordar e descobrir isso tudo, eu não sei como ele vai reagir." E as 2 saíram do quarto andando nas pontas dos pés, em silêncio absoluto. Roberto pulou a gravação para 15 minutos depois, com o coração ainda batendo descontrolado no peito, e viu as 2 voltando para o quarto. Bianca agora estava usando roupas limpas e cheirosas da Júlia. O cabelo dela estava molhado e penteado com cuidado. O rosto limpo mostrava melhor os hematomas, mas ela parecia um pouco mais humana, um pouco menos destruída. E Júlia, com todo o cuidado do mundo, fez ela deitar na cama confortável dela. Cobriu ela com o edredom grosso e quentinho, sentou na beirada e ficou ali fazendo carinho no cabelo molhado dela, cantando baixinho uma música de ninar, até ela finalmente dormir com o rosto mais relaxado. Depois que Bianca dormiu profundamente, Júlia pegou um travesseiro extra, um cobertor bem fininho de verão, e se deitou no chão duro de madeira do próprio quarto, colocando o travesseiro embaixo da cabeça. E foi assim que ela passou a noite toda, dormindo desconfortável no chão gelado do próprio quarto, para dar a cama quentinha para uma amiga que precisava muito mais daquele conforto do que ela. Se você está gostando dessa história e quer continuar vendo conteúdos assim que mostram o outro lado das situações que a gente julga, clica agora no botão de inscrever aqui no canal atrás das cortinas. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias reais que precisam ser contadas. Roberto passou a madrugada inteira acordado assistindo compulsivamente as gravações das noites anteriores e descobriu chocado que aquilo que ele tinha acabado de ver
Estava acontecendo repetidamente há quase 3 meses seguidos. Toda noite, sem exceção. Por volta da meia-noite, Bianca aparecia escalando pela janela. Às vezes, ela estava ainda mais machucada que outras vezes, com hematomas novos. Às vezes, ela chegava chorando tão desesperadamente que mal conseguia subir sozinha, e Júlia tinha que ajudar ela. E em todas as vezes, sem exceção, Júlia estava lá fielmente esperando a amiga chegar, sempre com comida que ela tinha guardado escondida durante o dia inteiro, sempre com roupa limpa separada, sempre com pomadas e remédios para dor quando os hematomas e cortes estavam muito ruins e inflamados. E ela cuidava daquela menina sofrida com um amor e uma dedicação tão puros que partia o coração de Roberto em 1000 pedacinhos. Assistindo. Numa das gravações de 2 semanas atrás, Roberto viu Júlia chorando baixinho enquanto passava com cuidado extremo uma pomada cicatrizante num corte profundo e feio que Bianca tinha nas costas. A carne estava aberta e devia doer muito, e Júlia dizia entre soluços altos: "Eu não sei mais o que fazer. Bi, eu queria muito te trazer para morar aqui com a gente de forma definitiva, mas meu pai nunca ia entender essa situação. Ele ia entrar em pânico e chamar a polícia, e os assistentes sociais iam aparecer e te mandar de volta pro inferno da casa da sua mãe e daquele monstro do seu padrasto." E Bianca segurou a mão dela apertando forte e disse com voz fraca: "Você já tá fazendo muito mais do que qualquer pessoa já fez por mim na vida inteira, Ju. Você me salvou de verdade. Se não fosse você aparecendo na minha vida, eu já teria desistido de tudo e feito alguma besteira faz muito tempo. Você é minha única amiga de verdade no mundo inteiro." Roberto desligou o tablet com as mãos ainda, tremendo incontrolavelmente. Colocou as 2 mãos no rosto e chorou desesperadamente, como ele não chorava desde o dia terrível do enterro da esposa dele 3 anos atrás. Mas dessa vez, não era lágrima de tristeza pura. Era uma mistura tão intensa e confusa de emoções diferentes que ele nem sabia dar nome direito. Era orgulho profundo porque a filha dele tinha um coração tão gigante e generoso que estava literalmente salvando a vida de outra pessoa sozinha, sem pedir ajuda de ninguém. Era vergonha. Terrível de si mesmo porque ele tinha instalado aquela câmera maldita, achando que ia pegar ela fazendo algo errado ou perigoso, quando na verdade ela estava sendo uma heroína de verdade. E era alívio imenso porque finalmente, depois de meses, ele entendia perfeitamente o que estava acontecendo com a filha dele e podia fazer alguma coisa para ajudar de verdade. Eram exatamente 3h20 da manhã, quando Roberto pegou o celular ainda com as mãos tremendo tanto que ele mal conseguia digitar direito e ligou direto para o número da polícia. Ele explicou a situação inteira para o atendente que estava do outro lado da linha. Falou que tinha provas concretas em vídeo de alta qualidade de uma menina menor de idade, sofrendo abusos físicos graves e constantes, e que ela estava em perigo iminente de vida. Deu o endereço completo da casa dele, e apenas 20 minutos depois, 2 policiais uniformizados e uma assistente social com cara séria tocaram a campainha insistentemente da casa dele. Roberto atendeu a porta ainda de pijama amassado, o cabelo todo bagunçado, levou todo mundo para a sala e mostrou as gravações completas no tablet grande, e os 2 policiais ficaram em silêncio pesado assistindo aquelas imagens devastadoras de uma menina completamente destruída, sendo cuidada com amor por outra menina que devia estar preocupada com prova de matemática e não com salvar uma vida. A assistente social que se apresentou como Carla, uma mulher séria de uns 50 anos, com um olhar cansado de quem já tinha visto muita tragédia humana na vida profissional, olhou direto nos olhos de Roberto e disse com voz firme e profissional: "Senhor Roberto Silva, o senhor fez exatamente a coisa certa, ligando imediatamente para a gente. Essa menina Bianca que aparece nos vídeos está numa situação gravíssima de risco de vida. A gente vai precisar retirar ela imediatamente e hoje mesmo da casa do agressor e abrir um processo criminal pesado contra o padrasto dela por todos os crimes cometidos. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso conversar pessoalmente com sua filha Júlia para entender melhor a situação toda." E Roberto concordou com a cabeça, levantou do sofá com as pernas ainda bambas, subiu as escadas devagar com o coração apertado de ansiedade e bateu de leve na porta do quarto de Júlia.
Quando Júlia abriu a porta sonolenta de pijama com cara de quem tinha acabado de acordar assustada e viu o pai dela ali parado com 2 policiais fardados e uma assistente social séria logo atrás dele, o rosto dela ficou branco igual papel, os olhos arregalaram de pavor absoluto. Ela olhou rapidamente para trás dela, onde Bianca ainda dormia na cama, e ela tentou fechar a porta com força, mas Roberto segurou firme e disse com a voz mais calma que ele conseguiu fazer: Júlia, meu amor, eu já sei de absolutamente tudo. Eu sei da Bianca. Eu sei que você está ajudando ela há meses. E você não está em problema nenhum. Você não fez nada de errado. Muito pelo contrário, filha. Você fez a coisa mais certa do mundo. Mas agora, a gente precisa ajudar ela do jeito correto e definitivo com ajuda profissional. Júlia olhou para o pai com os olhos enchendo de lágrimas. O queixo dela começou a tremer incontrolavelmente. E ela simplesmente desabou a chorar ali mesmo na frente de todo mundo. Caiu de joelhos no chão do corredor, soluçando alto e repetindo entre os soluços: Eu não sabia o que fazer, pai. Eu tentei ajudar ela, do único jeito que eu conseguia. Ela não tem mais ninguém no mundo inteiro. Ninguém acredita nela. Eu não podia deixar ela morrer. Roberto se abaixou rapidamente no chão, abraçou a filha dele com toda a força que tinha no corpo e disse bem no ouvido dela com voz embargada: Você fez muito mais do que a grande maioria dos adultos faria, minha filha. Você sozinha salvou a vida dela. Você é uma heroína de verdade. E agora a gente vai terminar de salvar ela juntos do jeito certo. E Júlia levantou do chão, limpando as lágrimas que não paravam de cair, respirou fundo tentando se acalmar e levou todo mundo dentro do quarto onde Bianca tinha acordado com o barulho e estava sentada apavorada na cama encolhida no canto. Quando Bianca viu os 2 policiais uniformizados na porta, ela entrou em pânico total. Tentou correr desesperada para a janela para fugir de novo. Mas Júlia correu mais rápido, segurou ela pelos ombros e disse olhando direto nos olhos dela: Calma, Bi. Por favor. Eu sei que você tá com medo, mas essas pessoas vieram aqui para te ajudar de verdade dessa vez. Você não vai precisar voltar para aquela casa nunca mais na vida. Eu prometo para você. Confia em mim. A assistente social Carla entrou no quarto devagar para não assustar ainda mais a menina. Sentou na cama bem do lado de Bianca, mantendo uma distância respeitosa, e conversou com ela por quase 1 hora inteira com voz baixa e paciente, anotando cada detalhe num caderno grande, tirando fotos com uma câmera profissional de todos os hematomas, cortes, queimaduras e marcas que ela tinha espalhados pelo corpo magro, e Bianca foi contando, chorando sem parar a história completa e detalhada de todos os abusos terríveis que sofria há exatos 2 anos, desde o dia que a mãe dela se casou de novo com aquele homem violento. Ela contou que já tinha tentado fugir daquela casa do inferno 17 vezes diferentes, mas sempre era encontrada pela polícia e levada de volta. Ninguém nunca acreditava na palavra dela contra a palavra do padrasto que fingia ser um homem bom e trabalhador na frente dos outros. Até que 3 meses atrás, ela conheceu Júlia numa aula nova na escola. As duas ficaram amigas rápido. E num dia de desespero total, Bianca contou toda a verdade para Júlia, chorando no banheiro da escola. E Júlia, sem pensar 2 vezes, ofereceu ajuda real e concreta. Os 2 policiais saíram da casa de Roberto naquela mesma madrugada ainda escura e foram direto para o endereço da casa do padrasto de Bianca que ela tinha dado. Eles bateram na porta com força. E quando ninguém atendeu depois de 5 minutos, eles arrombaram a porta. Da frente, usando um pé de cabra, entraram na casa toda bagunçada e fedendo a álcool. Encontraram o homem dormindo bêbado no sofá da sala com garrafas vazias espalhadas por todo lado. E prenderam ele ainda de cueca em flagrante por vários crimes incluindo maus tratos, lesão corporal gravíssima, cárcere privado e tortura de menor. Quando a mãe de Bianca acordou assustada com todo o barulho da invasão e desceu as escadas correndo de camisola e viu os policiais levando o marido dela algemado pra viatura com ele gritando e xingando, ela finalmente caiu em si. Começou a gritar histericamente que não sabia de nada, que ele tinha enganado ela o tempo todo, que ela deveria ter acreditado na filha desde o começo. Mas, como sempre acontece nesses casos trágicos, já era tarde demais para arrependimento. Bianca ficou morando temporariamente na casa de Roberto e Júlia por 3 semanas,
enquanto a assistente social Carla resolvia toda a papelada burocrática e procurava uma família acolhedora adequada e de confiança para receber ela. E nessas semanas intensas vivendo ali, Roberto conseguiu ver de perto a transformação incrível que aconteceu com aquela menina destruída. Ela começou a sorrir de novo aos poucos, um sorriso tímido, mas genuíno. O rosto foi sarando dia após dia, os hematomas foram sumindo e virando aquelas manchas amareladas. Ela ajudava nas tarefas da casa por vontade própria, colocava a mesa para o jantar, lavava a louça cantando baixinho, conversava animada durante as refeições, contando histórias da infância antes de tudo ficar ruim, e Roberto viu com os próprios olhos a amizade profunda e verdadeira que existia entre ela e Júlia, uma amizade linda que tinha sido forjada no fogo do sofrimento compartilhado. Quando finalmente chegou o dia terrível de Bianca ter que ir embora para a nova família acolhedora, uma família maravilhosa que a assistente social Carla tinha escolhido pessoalmente depois de investigar tudo sobre eles, as duas meninas se abraçaram chorando na porta da casa por quase uma hora inteira sem conseguir se soltar, e Bianca disse para Júlia segurando o rosto dela com as duas mãos trêmulas: "Você me salvou, Ju, quando eu estava desistindo de tudo nessa vida. Você apareceu do nada. Você me mostrou que ainda existe gente muito boa nesse mundo horrível. Eu nunca vou esquecer você enquanto eu viver." E Júlia respondeu sorrindo lindo entre as lágrimas que caíam: "A gente vai se ver toda semana sem falta. Meu pai já combinou tudo certinho com a sua nova família. Você não vai se livrar de mim tão fácil assim." 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, o padrasto de Bianca foi julgado e condenado a 12 anos de prisão, em regime fechado, por todos os crimes hediondos que ele cometeu contra ela. A mãe dela perdeu a guarda definitivamente por negligência grave, e Bianca foi adotada oficialmente e de forma permanente pela família acolhedora que tinha se apaixonado completamente por ela nesses meses. Hoje Bianca, que agora tem 18 anos, estuda na mesma escola que Júlia. As duas continuam sendo melhores amigas inseparáveis para sempre, sempre juntas nos corredores. E Roberto virou uma espécie de tio protetor para ela, sempre presente nos aniversários, nas festas de formatura, nos momentos importantes da vida, e ela chama ele carinhosamente de tio Beto. Roberto nunca contou para Júlia que foi ele quem instalou aquela câmera escondida no quarto dela naqueles dias de desespero. Ele tirou o equipamento do teto no dia seguinte que a polícia levou. Bianca guardou tudo no fundo de uma gaveta trancada que ninguém mexe, e decidiu que aquele segredo ia ser levado para o túmulo com ele, porque no fim das contas, não importava como ele descobriu a verdade. O que realmente importava era que ele descobriu a tempo certo de poder ajudar de verdade, e que a filha dele tinha provado ser uma pessoa muito melhor e mais corajosa do que ele jamais poderia ter imaginado. Hoje Roberto olha para Júlia, que agora tem 20 anos completos e estuda psicologia na melhor faculdade de São Paulo, porque ela decidiu firme que quer dedicar a vida inteira trabalhando ajudando crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. E ele sente um orgulho tão imenso que parece que o peito dele vai explodir de emoção, porque ele criou e educou uma mulher absolutamente incrível. Uma mulher que, quando tinha apenas 17 anos frágeis, tomou a decisão corajosa de salvar uma vida inteira, sem esperar absolutamente nada em troca, sem medir as consequências que poderia ter, simplesmente porque era a única coisa certa a fazer naquela situação impossível. Se você chegou até o final completo dessa história que mexe com o coração, deixa aqui embaixo nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora, e se essa história te tocou de alguma forma profunda, se te fez repensar sobre julgar as atitudes e mudanças das pessoas, sem conhecer o contexto completo por trás, clica no botão vermelho de inscrever aqui no canal atrás das cortinas, deixa seu like porque isso ajuda muito a gente a crescer e trazer mais histórias reais e impactantes assim, e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir hoje, que às vezes os adolescentes entendem muito mais de compaixão verdadeira e coragem do que muitos adultos que se dizem experientes.